Olá pessoal, vamos falar de monarquia. Monarquia é a forma de governo mais antiga que existe atualmente nela. O poder pode ser exercido pelo monarca, que é conhecido por nomes como rei, rainha, imperador, imperatriz, etc. Veremos o tipo de monarquia na qual o monarca não exerce o poder de fato. Nesse caso, o monarca ocupa a função de chefe de Estado, e, quando o monarca exerce esse poder, ele ocupa a função de chefe de governo. O poder dos monarcas, em geral, é vitalício e passado hereditariamente. Sendo assim, na maior parte das monarquias, o monarca ocupa o trono durante toda a sua vida e só transmite seu poder caso abdicar do trono ou caso venha a falecer. No caso da transmissão hereditária, significa que o trono é passado de pai, mãe para filho/filha. Existem no mundo, hoje, 44 países que adotam a monarquia como forma de governo. As monarquias que existem são de diferentes tipos, como veremos a seguir. A outra forma de governo popular no mundo atualmente é a república e, nela, o presidente ocupa as funções de chefe de Estado e de governo. Ao longo da história humana, existiram grandes monarquias com grandes e importantes reis. Uma das grandes monarquias da antiguidade que podemos destacar são o Egito Antigo, governado pelos faraós, e Roma Antiga, que teve sua fase monárquica entre 753 a.C. e 509 a.C. Na Idade Média, existiam monarquias por toda a Europa e, em outras partes do mundo, também existiram importantes monarquias como a dinastia Qing que governou a China, entre os séculos 17 e 20, por exemplo. Entre as monarquias existentes no mundo, atualmente, uma das grandes personalidades, sem dúvida, é a Rainha Elizabeth II, que é a chefe de Estado da Inglaterra e de uma série de outros estados da Commonwealth, a comunidade de nações que foram colonizadas pelos ingleses no passado. Existem duas exceções apenas que são Moçambique e Ruanda. Os dois tipos de monarquia que existem na atualidade são a monarquia constitucional e a monarquia absoluta. Vejamos uma rápida definição de ambas. É o tipo de monarquia mais comum que existe atualmente e sua principal característica está no fato de os poderes do monarca serem limitados. A existência do poder do rei acontece por conta das determinações da Constituição de cada país e por conta da separação de poderes, teoria política muito comum na atualidade. A maioria das monarquias constitucionais que existem atualmente adotam o parlamentarismo como sistema de governo, e isso faz com que elas sejam conhecidas como monarquias constitucionais parlamentaristas. Nas monarquias do tipo supramencionado, a função de chefe de governo é realizada pelo primeiro-ministro. Ele é eleito pelos membros do parlamento, que foram escolhidos por meio de eleição popular. Assim, se o primeiro-ministro é o chefe de governo, o monarca é o chefe de Estado e, portanto, é uma figura decorativa que não possui poderes políticos de fato. Entre as monarquias constitucionais, podem ser mencionadas Reino Unido, Bélgica, Noruega, Luxemburgo, Austrália. Este cara é Hassan al-Bolkiah, o sultão de Brunei Darussalam desde sua coroação que foi em 1968. Já a monarquia absoluta é caracterizada pela extensão ilimitada dos poderes do monarca sobre o país que governa. Assim, o monarca neste tipo de monarquia assume a função de chefe de Estado e chefe de governo. Nessa forma de monarquia, os poderes do monarca estão acima de toda e qualquer instituição política e, assim, concentra a extensão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esse tipo de monarquia foi muito comum na Europa Ocidental e teve seu auge de poder entre os séculos XIV e XVII. Países como França e Reino Unido tiveram importantes reis absolutistas, sendo o mais famoso deles o rei Luís XIV, que governou a França durante mais de 70 anos.
A monarquia absoluta passou por algumas reformas ao longo do século XVIII, levando ao conhecido despotismo esclarecido, e foram superadas como forma de governo com as revoluções burguesas que aconteceram na Europa e transformaram os países europeus em monarquias constitucionais e repúblicas. Esse é o Luís XIV, foi um dos grandes símbolos do absolutismo na Europa e reinou na França entre 1643 e 1715. As monarquias absolutas que existem atualmente são: Eswatini, antiga Suazilândia; Vaticano; Catar; Arábia Saudita; Omã; Brunei; Emirados Árabes Unidos. A estrutura e o funcionamento de cada uma das monarquias que existem no mundo são variados, e seus funcionamentos dependem dos interesses e da forma como cada país a construiu. De toda forma, destacaremos algumas características que podem relacionar-se com as monarquias. O nome do monarca pode variar de país para país, e podem assumir diferentes nomes como rei, rainha, imperador, imperatriz, Grão-Duque/Grã-Duquesa, etc. A sucessão do poder, na maior parte das monarquias, é hereditária, ou seja, passa de pai, mãe para filho/filha. Existe também a forma de sucessão eletiva, na qual o monarca é eleito para assumir o cargo durante um prazo de tempo. Um estado que possui uma monarquia com sucessão eletiva é a Malásia, onde o monarca é eleito para um mandato de 5 anos. As monarquias, em geral, estão vinculadas a uma dinastia, isto é, uma família que tem na sua linhagem o direito de herdar o trono. Desde 1889, o Brasil é uma república presidencialista, mas, entre 1822 e 1889, o Brasil foi uma monarquia, sendo governado por 2 imperadores. A monarquia brasileira foi adotada como forma de governo logo após a independência declarada por D. Pedro I, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. A nossa monarquia, portanto, estendeu-se durante 77 anos e esse período foi dividido em 3 fases. 1822 a 1831, o imperador do Brasil foi D. Pedro I, que foi coroado imperador em 1822 e abdicou do trono em 1831, 1831 a 1840, hiato entre os 2 imperadores, e o Brasil foi governo por diferentes regentes ao longo de 9 anos. 1840 a 1889, D. Pedro II assumiu após o golpe da maioridade e foi imperador do Brasil durante quase meio século. Durante esse período, o funcionamento do país era regido por meio da Constituição de 1824, outorgada pelo imperador no dia 25 de março de 1824. Com essa Constituição, o imperador tinha poderes plenos para governar o país e esse poder era representado por um quarto poder, poder moderador, que permitia ao imperador interferir nos outros 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1824 determinava que o poder era hereditário, e a sucessão seria na linhagem dos Bragança, que assumiram o poder do Brasil por meio de D. Pedro e o poder posteriormente foi transferido para D. Pedro II e teria sido transmitido para a princesa Isabel, se a proclamação da República não tivesse derrubado a monarquia, em 15 de novembro de 1889. Então, o vídeo ficou bem longo, não é? Se quiser mais, deixe seu like e dê muito trabalho para esse vídeo, então me dá aquela força para eu trazer mais vídeos longos e não percam o próximo, a história do açúcar e depois a construção de Brasília.